Comprador, tudo bem? Aqui mais uma vez Marcelo Dantas para o canal Marcelo Comprador com mais um vídeo para vocês. Então, eu já queria fazer esse vídeo há um certo tempo. Eu fiz até um artigo falando sobre planilha de composição de custos, a memória descritiva, mas eu queria falar um pouco mais sobre a planilha de composição de custo, que é uma ferramenta bastante interessante na hora de você negociar com seus fornecedores. Como é que eu utilizo essa planilha de composição de custos no meu dia a dia? Como eu conheci a planilha de composição de custos? Como surgiu ela na minha vida? Na verdade, como eu já falei no vídeo anterior, eu trabalhei no final da década de 90 na antiga Copene, né? E para mim essa foi uma verdadeira escola e é onde eu aprendi a maior parte das coisas que eu ainda utilizo hoje no meu dia a dia, na minha função como comprador. E principalmente na função como comprador de serviços. Afinal de contas, eu comecei naquela época como comprador de serviços e até hoje sou um comprador de serviços. Já trabalhei também com compras de materiais, mas não é muito meu forte. Meu foco mesmo é contratação de serviços. E é por isso que eu gostaria de dividir um pouquinho dessa minha experiência com vocês e essa estratégia que eu considero bastante relevante, bastante interessante no nosso dia a dia, que é negociar também serviços, negociar bem e negociar buscando sempre os melhores resultados. E a planilha de composição de custos é uma ferramenta muito boa para você exercitar isso daí. E como é que eu utilizo ela no dia a dia, né? A planilha de composição de custos, quando eu conheci pela primeira vez, era uma estrutura muito complexa. Eu na época tinha meus 24, 25 anos, foi quando eu comecei mais ou menos lá na Copene, e eu não entendia exatamente como é que formava aquela estrutura, né? Tinha uma série de itens dentro daquela planilha que eu não conseguia entender. Eu vou falar aqui hoje mais especificamente sobre a planilha de composição de custo quando você contrata um serviço onde efetivamente você está contratando mão de obra, né? Então, por exemplo, um serviço de vigilância, um serviço de manutenção predial, limpeza e conservação predial. Então, serviços que a gente consegue mensurar. A maior parte da composição desse custo é efetivamente a parcela de mão de obra. E quando a gente pega uma planilha dessa e envia para o fornecedor para que ele possa preencher, facilita muito nossa vida na hora de a gente comparar os preços. Porque muitas vezes quando a gente vai contratar um serviço desse, se a gente não envia uma planilha para que ele possa preencher e para que a gente diga para ele como a gente quer enxergar esse preço que a gente vai pagar lá mensalmente, então fica mais difícil da gente saber exatamente se a gente está pagando caro, se a gente está pagando barato. A planilha de composição de custo, ela serve justamente para poder nivelar essas informações. E ali você consegue fazer uma análise bem criteriosa com relação aos itens da planilha e ver onde estão as distorções, tá certo? Para cada tipo de serviço existe uma estrutura de custos diferente. Isso daí varia em relação aos sindicatos, a região onde aquele serviço é executado. Então, o sindicato de uma região, por exemplo, daqui da Bahia, de vigilância patrimonial ou de conservação predial, de limpeza e jardinagem, é diferente de um serviço com essa mesma característica executada em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Os sindicatos podem ter a mesma função, mas a composição, os acordos coletivos, as convenções coletivas que são fechadas, firmadas em cada um desses sindicatos, diferenciam de uma região para outra. Na maioria das vezes, quando você vai analisar uma convenção coletiva, que é outro ponto que eu gostaria de destacar, e a gente pode falar disso em um próximo vídeo, as diferenças entre convenções coletivas para você entender melhor como você buscar essas informações em relação ao custo daquela mão de obra ou daquele serviço que você está contratando, tá certo? Então, como você tem essas diferenças, na verdade, quando você pede essa estrutura de custos, facilita na hora de você entender passo a passo onde é que está pesando mais
na precificação daquele serviço feita pelaquele fornecedor. Quando a gente vai analisar, a gente tem alguns montantes, eu já escrevi aqui já para não demorar tanto o nosso vídeo e a gente ter uma otimização aqui do nosso tempo. Então eu separei aqui em montantes, né? A nossa planilha de composição de custos, pelo menos aqui eu utilizo, né? E que se você tiver interesse, deixa aí nos comentários, olha, tem interesse do modelo de planilha de composição de custos, que eu mando para você gratuitamente, não tem problema nenhum. Eu tenho um modelo que eu utilizo no meu dia a dia, mando nas minhas concorrências. Tenho diversos tipos de modelo de planilha, mas esse basicamente para vocês começarem a se familiarizar e que é bastante também conhecido no mercado. Algumas pessoas já devem ter, alguns compradores inclusive que estão assistindo esse vídeo já devem ter contato com esse tipo de planilha, mas aqueles que não tiverem interesse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá certo? O meu e-mail de contato, e aí vocês encaminham para o meu e-mail, certo? Solicitando a planilha de composição de custos. Coloca lá no assunto, quero a planilha de composição de custos. E aí eu mando para vocês o modelo de planilha que eu tenho, que vocês podem utilizar no dia a dia, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu analiso essa planilha. Primeiro eu vou mostrar como é que ela é estruturada, como é que ela é dividida, e depois eu vou explicar para você como é que eu analiso essa planilha. Um montante A, que são os salários, os encargos, periculosidade, adicional noturno, horas extras, enfim. Os encargos, tem os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tem o 13º, tem as férias, tem as contribuições sociais, que são feitas para as instituições do governo, tipo Senai, SESI, Senac, Sebrae, enfim, tudo que se relaciona à parte salarial é composto nesse montante A, tá certo? No segundo passo, a gente vai analisar o montante B, que se refere aos benefícios. Então, alimentação, transporte, cesta básica, assistência médica odontológica, auxílio educação, auxílio creche, seguros, enfim, até auxílio funeral entra na parte de benefícios, tá certo? O montante C entra os materiais, equipamentos que são utilizados pelo trabalhador para a execução da sua atividade, tipo, tem os materiais que são os EPIs, são o uniforme que ele utiliza, a parte de ferramentas que ele utiliza, outros equipamentos, tipo se é um trabalhador que utiliza uma roçadeira, enfim, ferramentas de trabalho mesmo entram na composição desse montante C. Tá? No montante D entram os custos indiretos. O montante A, B e C são os custos diretos, e os custos indiretos entra a parte da remuneração empresarial, que é a taxa de administração, o lucro, tá? E no montante E entram os tributos, né? PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, o ISS. Então essa é a estrutura da composição de custo. Então como é que eu analiso? Então vou citar um exemplo. Eu estava analisando uma proposta, né, de um determinado serviço que eu estou contratando, de manutenção, e o fornecedor, a maioria das vezes eles mandam um preço fechado, né? Então lá o montante lá de X, vamos supor, custou 100 mil reais, eu comparei com outras propostas, ele ainda estava mais barato que as outras propostas que foram apresentadas. Só que eu ainda não fiquei satisfeito. Poxa, esse serviço vai ser executado em X dias e o preço estou achando um pouquinho pesado, deve ter alguma coisa aí que eu não estou enxergando. E aí eu passei um e-mail para o fornecedor e pedi para ele a estrutura de custos desse serviço que ele estava me ofertando. E ele mandou a estrutura de custos logo em seguida. E aí eu detectei que tinha um erro na planilha, né? Onde da parte de salários estava todo o cálculo lá certinho, quais são os recursos que iriam ser utilizados, tinha algumas funções que estavam definidas para esse serviço, e o total dessas funções. E aí, na periculosidade, o cálculo estava errado. Então a planilha não estava fazendo o cálculo correto. Eu acho que estava um valor que tinha sido preenchido numa composição anterior e acabou ficando
lá no meio da planilha, né? Como ele jogou isso em Word e acabou não alterando essa informação. Então, a periculosidade estava com um valor superior aos 30% que é definido por lei para poder você pagar de adicional periculosidade. Então, quando eu fiz o cálculo do montante de salário vezes os 30%, o valor que eu encontrei era 3 vezes menor do que o valor que tinha sido colocado na proposta. Só nisso daí já dá uma diferença significativa. Outra coisa aí, eu fui dando uma olhada nos outros itens e tal, benefícios e materiais e equipamentos, tá? Isso daí você não tem como discutir muito porque fazem parte da composição da estrutura da empresa que você está contratando, mas você tem como comparar, você comparando com os outros, mais ou menos está dentro da mesma média, pode ter uma variaçãozinha um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, isso é normal, tá certo? Mas aí quando eu fui chegar na parte de alimentação, eu identifiquei outro erro, porque ele colocou um valor de alimentação normal, como se ele estivesse cotando para alguma outra empresa também. Os preços estavam totalmente diferentes. A gente já tinha um preço pré-definido, porque como eu trabalho em indústria, tem um refeitório da própria indústria que fornece alimentação para esse pessoal. E eu já sabia quais eram os preços referentes ao terceiro. Então eu passei para ele e o valor lá estava totalmente diferente daquilo que estava composto. Ou seja, só nisso daí, quando eu fui fazer as contas, eu reduzi cerca de 10% do valor total da proposta. Só nisso daí. Então, um serviço que, teoricamente, sairia por 100 mil, saiu por 90. Tá? Só nisso daí. Só em analisar a planilha de composição de custo. Por isso que é uma ferramenta importantíssima, porque às vezes, quando é um fornecimento de mão de obra, você não tem muita margem. Se o fornecedor está seguindo, os valores que são definidos no sindicato, salários, encargos, benefícios, todos os itens que compõem lá a convenção coletiva, o acordo coletivo, está bem explicadinho, então não tem muito o que discutir. O que você precisa ver são as variações. Por exemplo, na parte de benefícios, pode haver variação. Pode ter empresa que paga mais benefícios do que outras. Ou algumas pagam mais, outros pagam menos. Então pode haver variação. Materiais e equipamentos, umas oferecem mais equipamentos, outras oferecem menos equipamentos, dependendo de como ela vai se organizar para executar aquele serviço. Um pode executar de uma forma, outro pode executar de outra. Então pode haver variação nesses itens. Pode haver variação na taxa de administração, no lucro. Mas os demais itens, os salários, encargos, dentro da mesma convenção coletiva, não tem diferença. Então isso daí não é para ter diferença entre as propostas. Você vai encontrar justamente na parte de benefícios, materiais, equipamentos e a remuneração do empresário. Então é onde você pode encontrar as distorções. Mas basicamente, nesse caso aí, em específico, eu encontrei uma distorção na parte de salários, porque havia um erro de fórmula que fez o cálculo. Mas não é comum isso acontecer, tá certo? Então, normalmente é mais na parte de benefícios, materiais, equipamentos e a remuneração do empresário, tá? Mas, enfim, consegui essa redução, já tinha negociado com o fornecedor inicialmente, e aí quando eu identifiquei esses itens na composição dele, quando ele enviou a planilha aberta, aí a gente conseguiu reduzir mais ainda. Então, se vocês têm me acompanhado no blog marcelocomprador.com.br, tem diversos artigos lá já publicados falando sobre a metodologia Strategic Sourcing, dicas e técnicas de negociação, como é que eu sigo a metodologia do Strategic Sourcing voltado para serviço. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil essa informação para vocês, vocês possam usar no seu dia a dia. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, se não gostaram, dá um like pra gente aí. Esses vídeos são bem específicos, são direcionados realmente para profissionais da área de suprimentos, tá certo? Então,
Seja bem-vindo ao canal aí, compartilhe com outros compradores, com outros colegas de profissão e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.